Bem-vindos a todos. Meu nome é Kerstin Arvidsson. Eu sou psicanalista, professora, sou da Suécia. Trabalhei vários anos lá na área de psicossomática, na área de saúde, não? Trabalhei na medicina, na geriatria, na psiquiatria terapêutica, entre outros. Então, agora vamos falar sobre doença mental, hoje, aqui. Então, a doença mental é um mal gravíssimo, não pelo seu índice de mortalidade, claro, mas pelo grau de incapacitação de seu portador. O doente mental é o que sofre e faz os outros sofrerem também. A doutora Cláudia Pacheco, psicanalista, fala isso no livro dela, De Olho na Saúde, não? A primeira coisa que acontece com esse tipo de mal é que o doente para de trabalhar ou o faz com enorme transtorno e dificuldade, prejudicando diretamente a si e a sua família e a sociedade. E quando eu falo sobre esse tema nas aulas, eu noto isso, os alunos que participam, eles falam sobre isso. Eles dão exemplos como é difícil para, às vezes, a pessoa tem um familiar com uma doença psíquica. Então, é o transtorno que isso causa para todo mundo, né? Em maio de 2023, o OMS, Organização Mundial da Saúde, eles fizeram um relatório onde eles apontam que cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental no mundo. Então, é muita gente. É um problema seríssimo. Há muitos países, a maioria dos países, não tem uma estrutura adequada para tratar essa questão, ajudar o povo com isso. Então, a indústria farmacêutica tenta avidamente abocanhar essa gorda fatia de mercado das doenças, claro. Mas sabe-se que os medicamentos são de efeito muito duvidoso, principalmente por levarem à dependência desses remédios e a não resolução das causas da doença. Isso é muito, muito claro em todos os países que eu conheço, né? Então, aqui tem o nosso jornal na trilogia analítica, que Stop a Destruição do Mundo, que foi produzido e distribuído muitos anos já em São Paulo, ao redor de São Paulo também. Esse número chamou muito a atenção, despertou muito interesse, não? O título, Que doença mental você sofre? Então, por que será que despertou esse interesse? Porque, no fundo, o ser humano sabe que a maioria das pessoas, alguma vez na vida ou na vida toda, assim, tem algum problema. Não precisa ser doença mental, mas
como nós, seres humanos, todos somos neuróticos, né? Todos. Então, a pessoa tem dificuldade de dormir, tem angústia em vários graus, né? Então, aí a pessoa percebe, né? Porque é importante para perceber, doença mental é uma questão de grau. Da pessoa neurótica, como nós todos somos, todas as inhabitantes desse planeta. Então, se a pessoa não trata os problemas que tem, aí a pessoa pode entrar na doença mental, que é um grau maior de transtorno, né? Isso que é importante lembrar. Mas a terapêutica de doenças mentais deve ser feito, como diz o nome, né? Por meios mentais ou psíquicos, não principalmente através de remédios, né? Como aqui a imagem mostra uma pessoa que está deitada no divã, fazendo análise, como nossa análise é assim, psicanálise integral, chama a nossa análise. E aí a pessoa deita e fica falando sobre os problemas, a analista fica lá atrás, ouvindo e fazendo perguntas também, mas não é uma conversa, é o cliente que mais precisa falar. Porque só falando, colocando em palavras o problema que a pessoa tem, o que a pessoa sente, pensa, é muito terapêutico. Então, isso é que deveria ser o tratamento principal, né? Mas a pessoa precisa querer, porque a analista não pode fazer nada se o cliente não quer. Depende do cliente. Então, aqui é um gráfico bem importante quando nós falamos sobre doença e sanidade, né? Porque na doença, quer dizer, quando a pessoa entra numa doença mental ou um estado mais assim grave, a pessoa vê muito forte o mal vindo de fora, através da família, da sociedade, trabalho, escola, etc. Até alimentos, não? Todo mal vem de fora. Mas o neurótico também, a pessoa que é mais neurótica também vê muito assim. Mas mais que a pessoa entra na doença mental, mais forte essa atitude fica de ver o mal só de fora. E se a pessoa se vê como vítima disso tudo, aí ela se coloca numa situação, se vê como vítima, é uma coisa muito destrutiva para o ser humano, não? Mas se na sanidade, se a pessoa fica mais na sanidade, quer dizer, ela precisa aceitar a consciência. Consciência que o mal-estar vem de dentro. Isso que é importante. Não vem de fora. Vem de dentro. Aí, isso é uma possibilidade, não? Porque aí você consegue
lidar, trabalhar com os problemas. É se ajudar, não? Então, aí o ser humano é como autor do estado, assim, de sanidade dela. Por exemplo, todo mundo tem aqui delírios, quer dizer, a pessoa fica fora da realidade. Tem vários tipos de delírios, assim. Menos fortes, mais fracos e mais fortes, não? Delírios de grandeza, não? Aqui como mania de grandeza, não? A pessoa se acha fantástico, não? Que é assim, consegue tudo, do mais perfeito. Por exemplo. Aí temos uma coisa importante, inversão, que agora os doutores, Dr. Keppe, psicanalista Norberto Keppe, a Cláudia Pacheco, psicanalista, eles falam muito agora sobre inversão, inveja. A inversão de ver tudo ao contrário, tudo. Imagina o que isso causa. Ver o mal como bem e bem como mal. Por exemplo, mas tem inúmeros exemplos. Inveja, que é essa atitude de negar o bem, atacar o bem, não aceitar o bem, ir contra o bem. Até tem um tipo de aversão ao bem, que é muito complicado, não? Se a pessoa não percebe, se a pessoa percebe, ela consegue lidar. Então, teomania, quer ser como Deus, ou até mais do que Deus, não? Aí entra a questão espiritual também, não? A pessoa não se coloca acima de Deus, quer dizer, não aceita Deus como é a coisa mais importante para aceitar em nossas vidas, né? Aí, nesse caso, o ser humano é como autor, não como vítima. Isso é uma diferença muito grande. É muito positivo, né? Mas é um trabalho interior que a pessoa precisa aceitar, de ver essas atitudes. Tem mais, claro, mas são alguns exemplos. Então, aí eu posso agora também falar que uma coisa importante, que isso que nós falamos aqui na semana de psicossomática vão ser muito mais aprofundados nos cursos, claro, nos cursos de psicossomática. Você vai ver muito mais profundo todos esses temas, ok? Aqui temos um caso clínico, que é um cliente PS, por exemplo, sempre que está sozinha em casa, começou a ficar angustiado. Não tolera a solidão. Sai em busca da companhia ou para beber, se libertar da angústia. Mas depois se sente muito pior. Então, esse caso interessante. É muito comum que a pessoa tenha essa dificuldade de ficar sozinha em casa. Então, o que acontece é que o senhor PS, ele rejeita o relacionamento com o seu interior.
Porque quando a pessoa faz análise, a pessoa associa frequentemente a casa. A que associa a casa? A maioria a pessoa fala interior, próprio interior. Então, a pessoa rejeita o relacionamento com seu interior, que na verdade é a única coisa que traz paz para a pessoa, né? Aí, nesse caso, é ele procurando constantemente estar fora de si, através da bebida ou de outras pessoas. Aí, caindo em angústia mais intensa ainda. Porque fugindo do contato com o interior, a pessoa fica mais angustiada. Assim, perturbada, né? Então, podemos dizer que essa pessoa que nós falamos no gráfico anterior, ela foge da maior ajuda que essa pessoa tinha. Com análise, a pessoa, então, percebe que essa possibilidade de ter mais contato com o interior, o que passa no interior, sentimentos, pensamentos, atitudes. Então, a doença mental é mais uma fuga muito forte do contato com o interior. É uma fuga para não ver essas atitudes que a pessoa, atitude destrutiva, negativa, como nós vimos nos gráficos anteriores, que a pessoa não quer admitir, sentir que tem essas atitudes contra a vida, a si mesma, a saúde. É isso que a pessoa precisa aceitar, ter humildade de ver mais possível, né? E a análise ajuda a pessoa nisso. Muito obrigada, obrigada pela atenção. As faculdades trilógicas Kepi Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino, teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional.
a verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.